Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um DelaPraCast com vocês. Eu sou a Rose. Eu sou a Ana. E a gente está hoje com uma pessoa super especial. A gente só traz gente especial. Claro, né? Gente, vai trazer problema. Não é? Gente que a gente gosta, né? Gente que trabalha bem. E o tema hoje do nosso bate-papo é a importância da visão do profissional no desenvolvimento da autonomia de pessoas com deficiência intelectual. Então, nossa convidada vai se apresentar. Nossa, que responsabilidade! E agora, a gente está num outro papel agora, tá vendo, querida? Que responsabilidade. Então, meu nome é Juliana, eu sou bacharel em serviço social, mas trabalho há mais de 15 anos com pessoas com deficiência intelectual, sempre o público jovem para adulto, para envelhecimento, famílias. Eu tenho algumas atuações aí, né, de trabalho, então trabalho com formação, com algumas temáticas específicas sempre, com foco no público adulto, que é empregabilidade com foco no emprego apoiado, linguagem simples, na questão da acessibilidade, moradia e outros assuntos sempre com foco na autonomia e na vida adulta e projeto de vida da pessoa com deficiência intelectual adulta. Como é que você chegou nesse trabalho? Eu estava na faculdade e um dia, olhando aquele quadro de estágio, tinha uma plaquinha bem lá embaixo, escrito Estágio, Organização para Pessoas com Deficiência Visual, chamada Laramara. Ah, que interessante. Começou na Laramara. E aí eu passei no processo seletivo do estágio e comecei a fazer o estágio lá e amei. Amei trabalhar naquele lugar, fazer o estágio, conhecer a questão das pessoas com deficiência, discutir, refletir, conhecer esse universo todo. E quando eu estava lá, eu comecei a conhecer várias instituições por conta do projeto que eu fazia parte, que trabalhavam com outros públicos que tinham deficiência. E foi lá que eu conheci o trabalho do Carpe Diem. Aí eu vim fazer um trabalho voluntário no Carpe Diem. Encontrou a Lucinha. Encontrei a Lucinha, fiz um trabalho voluntário no Carpe Diem, mas com segundas intenções, porque eu queria trabalhar aqui. E a Lu já estava meio com o pé, né? Que ela falava. Não, mas passou muito assistente tempo. social. Nossa, eu não me lembro que você ficou tanto tempo como voluntária. Mas eu fiz um trabalho voluntário num projeto que era da comunidade Era Noite, porque eu trabalhava na Laramara. As famílias. Aí eu saí da Laramara, fui trabalhar com outras coisas e os anos foram passando até que um dia eu fui trabalhar num lugar que não tinha nada a ver comigo. E aí eu falei, eu saio daqui, mas eu só vou voltar para o mercado se eu for trabalhar com pessoas com deficiência, porque eu fui resgatar aquilo que me deu sentido para o meu trabalho. E aí eu fiz um contato com o Carpe Diem e falei, vou lá ver, né? Vai que tem alguma coisa para eu fazer. E a Lucinha marcou uma reunião comigo um mês e meio depois. Nunca vai ter uma vaga para mim, uma pessoa que vai me chamar um mês e meio depois. Aí eu vim, e aí a gente sentou para conversar e ela falou que estava reduzindo a carga horária de trabalho dela, que ela precisava de alguém. Nossa, eu lembro direitinho disso. E aí eu falei, isso foi 2007, final de 2007, eu falei, tá, eu topo. Era meio que um recomeçar. E eu me apaixonei pela temática, porque a gente trabalhava juntas, pela temática da pessoa com deficiência intelectual, pelas questões que apareciam, pelo trabalho com famílias, e pelo público adulto. Eu sempre tive mais afinidade com o público adulto do que criança e adolescente. E aí eu fui me encontrando, conhecendo essas técnicas, desde então de emprego apoiado, depois da questão da acessibilidade, depois que eu saí do CAP, eu me envolvi muito com questão de formação em residências inclusivas, que é uma política pública. Daí eu conheci a Flávia Pope, acabei fazendo parte da equipe de especialistas com a temática da moradia independente, e aí fui construindo o meu caminho. Então eu faço mediação de grupos, tanto de família quanto de pessoas com deficiência, adultas, faço formação e aí assessoria. Então vamos falar um pouquinho de cada uma, né? Acabei demorando para me apresentar. Não, porque é muita coisa, né, Juliana? Então, mas aí eu queria falar, vamos lá. Então, a gente falou daquela questão do grupo
que ela faz um grupo. Ah, o grupo da segunda-feira que você faz com os jovens. Ah, tá. Esse grupo É de autonomia. é de autonomia, é um grupo adulto. Ele não é mediado só por mim, ele é mediado por mim e pela Kátia, que elas também conhecem, a Kátia Macedo. Então, eu sou assistente social, a Kátia é psicóloga. A gente sempre trabalhou juntas nesse olhar psicossocial, que a gente acha que se complementa muito. E aí a gente montou um grupo e o nosso desejo era montar um grupo que acontecesse na comunidade. Então, a gente não tem um lugar fixo. E a gente começou a usar a comunidade onde a gente pudesse estar, seja uma lanchonete, um café, uma livraria, um shopping, uma praça. E quando foi em 2018, a gente decidiu, o grupo, por uma demanda minha, que eu levei para o grupo me questionou se a gente não podia andar de metrô. Alguns já sabiam, outros não. Então, desde 2018, a gente tem um trabalho que é assim, a gente só vai onde o metrô nos leva. A gente só vai onde o metrô nos leva. Claro, a gente pega esses ônibus, pega esses táxi. Então, é um grupo que a gente encontra toda segunda-feira. São 2h30 de grupo, eu e a Kátia mediando, com adultos. E aí a gente trabalha o projeto de vida, os desafios da autonomia na comunidade, mas usando o metrô. E quais são Todos andam de metrô? Desculpa. junto? Hoje todos andam de metrô. Então, E quais são os desafios desse grupo especificamente, assim, que você encontra? Se os desafios estão na comunidade, o desafio está na família, o desafio maior está com eles, onde é que está? Que você acha que tem a questão, assim? Eu acho que hoje a gente tem o privilégio, eu e a Kátia, de ter construído uma relação com as famílias de muita confiança, e isso faz muita diferença para o impacto do trabalho. Então, foi uma construção das famílias, dos jovens e da gente, né? Então, a gente tem o privilégio de acertar e errar todo mundo junto. Porque a gente está trabalhando com adultos, está trabalhando na comunidade. Então, algo que você planeja hoje, pode chover. Pode alguém se machucar. Pode alguém perder alguma coisa no meio do caminho, né? Pode alguém demorar para chegar porque pegou um trânsito no meio do caminho, porque cada um mora numa região diferente da cidade, né? Então, o metrô faz com que a gente se encontre mais rápido. muito legal. Aí você perguntou dos desafios, né? Eu acho que os desafios que a gente mais encontra, primeiro é na questão da manutenção cognitiva, né? Desse exercício cognitivo constante, porque se a gente está falando de um público adulto, às vezes a gente está falando de um público que também pode envelhecer. Então é um desafio de estar sempre observando, construindo com eles e pensando nas necessidades deles também na questão cognitiva. Tem a questão da comunidade. Ainda, né? Ainda tem as questões da comunidade. Mas, por outro lado, a gente tem tido experiências muito positivas, né, dentro da comunidade. Mas ainda temos questões na comunidade. E são quantos jovens? A gente não gosta de trabalhar com grupos grandes, então o nosso grupo hoje tem 5, mas a gente aceita até 6. Como a gente. E aí, já que você falou das famílias, você também tem um trabalho aí de Com as longa data famílias. com famílias, Mães. não tem com mães. Esse trabalho ainda existe? Existe. Ele existe independente desse grupo? É independente Né? do grupo. Tá. A gente tem um grupo, também mediu ele com a Kátia, de famílias. É um grupo que a gente tem duas ações com famílias, né? Eu e a Kátia, a gente presta serviço para a turma do Giló num programa que eles têm de educação e que uma das partes é com família, então a gente faz um trabalho com as famílias das escolas públicas de um projeto da turma do Giló. E eu e a Kátia, a gente tem um grupo que a gente fala que não é nosso, que um dia a gente vai sair de fininho e vai embora e elas conduzem o grupo, porque esse foi sempre o nosso propósito com esse grupo, era que o grupo se autogerisse independente de mim e da Kátia, né? Que o nosso carro-chefe com esse grupo sempre foi tornar esse grupo um grupo de apoio entre elas. É isso que eu ia perguntar. É uma rede de apoio? É uma rede de apoio. A gente sempre trabalhou desde o começo com o contexto de rede de apoio e o nosso objetivo é que elas sejam, mesmo que não sejam melhores amigas, mas que sejam uma rede de apoio. Você acha que isso acontece, essa rede de apoio entre elas? Eu acho com algumas? Sim. Eu acho que sim. O que é interessante quando a gente pensa em rede de apoio é que a rede ela não é usada
ou você também não se dispõe na rede igual, então você percebe a característica de cada uma, como que contribui com essa rede. Né? Então, eu acho que aos poucos você já percebe assim, algo acontece, você já espera algo de uma, algo da outra, porque você já sabe um pouco das características do grupo. Eu acho que a gente tem essa experiência também, a gente trabalha também com adultos, né? Mais ou menos as mesmas pessoas, ou com idades muito próximas. E a gente tem conversado bastante sobre isso, da necessidade dessa rede, e que a gente ainda não achou realmente um lugar que acolha, porque assim, a gente tem mães doentes fisicamente, e que às vezes não tem onde o filho ficar, ou ela não tem assim, acompanhante para ir ao médico, ela precisa de uma acompanhante, às vezes não tem. A gente tem pessoas que estão dentro de casa, às vezes não conseguem sair, mães assim que estão doentes neste nível, né, que não conseguem sair. Estão sem rede de então, apoio. E assim, e aí a gente já tentou também por amigas, sabe, da pessoa, a gente foi descobrindo pessoas para tentar ver, mas a amiga fala, eu sou amiga, mas eu não tenho essa intimidade, não tenho essa liberdade, não tenho, então também não consegue acessar, e a gente está bastante preocupada, né, porque assim, as pessoas estão envelhecendo, né? As mães estão envelhecendo, né, Ju? Então, eu não sei como, a gente pensa muito assim, como que faria um trabalho, uma coisa, assim como a gente expõe a questão da deficiência dos meninos, dos jovens, né, da empregabilidade, não sei o que a gente precisava de ter um trabalho que reverberasse, assim, sabe, a respeito né? A respeito da questão dessa rede, né? O que eu sinto, sabe, esse grupo, primeiro que essa sempre foi uma temática, esse grupo já funciona há muitos anos, e foi uma temática que foi sendo construída. É uma discussão que foi sendo construída a partir dos filhos. E agora está a partir delas, da necessidade delas. Então, é claro que o grupo não se basta para ser o apoio para elas, mas essa discussão está sempre muito presente e essa reflexão. Porque tem uma coisa de mãe e de mulher que é não pedir, não acionar. Sou autossuficiente, né? Você tem... Então, sempre a pergunta é, você tem? Não, não tenho. Você tem? Não, não tenho. Você tem e não aciona? Às vezes elas falam, eu tenho e eu não aciono, porque não vai fazer melhor que eu, ou porque me dá trabalho, porque dá trabalho você delegar da outra pessoa. Ajuda, quando você não tem o exercício do delegar, muitas vezes dá trabalho. Então, são desafios que a gente tem com as famílias. Mas eu gosto muito de trabalhar com famílias, muito porque, e eu ouço em vários lugares que eu vou, porque a família, e a família, ela gera desafio pra gente quando a gente está atendendo o filho dela, gera um desafio, mas ela não é minha inimiga, ela é só uma pessoa que está vendo aquele filho num outro contexto, então o objetivo é a gente sempre se aproximar. Claro que essa aproximação nem sempre é tranquila, nem sempre é rapidinha, mas eu acho que, aí falando da temática aqui, do olhar profissional, eu acho que é meu papel mostrar para ela a minha participação nessa dinâmica, né? Que não é substituir o papel de ninguém. Né? Mas é também servir como apoio, né? É também, né? Acho que é o nosso papel, são né? São 2 trabalhos. A gente trabalha com o jovem, com o adulto, mas também com a família. Não tem como, né, não estar ligado. Não tem como. Porque eles vão trazer as questões, a família vai trazer e ali vai a mediação. Acho que já passou, a gente viveu um tempo que era muito desconectado, né? O profissional, né, tinha um poder e tal, né? Agora acabou isso, né? Acho que quanto mais... E eu sinto o impacto, quando eu não tenho um envolvimento muito grande com as famílias, eu sinto o impacto no meu trabalho. Então, você falou do trabalho com jovens, com as famílias, e a questão do envelhecimento, que você já até comentou. Eu acho que o envelhecimento é o desafio atual e não é só para o público das pessoas com deficiência intelectual, né? Até porque a gente tem visto aí a pirâmide, que já não é mais pirâmide, né? Gente, eu vi esses dias no Japão, 30% da população do Japão tá velha. Eles estão parando de fabricar fraldas infantis e passaram a fabricar fraldas
Então, Porque se a gente não se cuidar, talvez a gente chegue lá. E aí, eu acho que é um novo desafio a gente entender como melhor atender as pessoas com deficiência quando estão nesse processo de envelhecimento, porque a gente tem poucos serviços que atendem pessoas com deficiência no envelhecimento, a gente tem pesquisas, mas são pesquisas muito recentes, mas agora tem. Agora já tem. Agora tem. Então, não dá para dizer que a gente não sabe que precisa fazer alguma coisa. Eu acho que antigamente a gente falava, não, talvez, pode ser que esteja envelhecendo. Não, hoje não dá para a gente dizer que a gente não sabe que pessoas com deficiência, principalmente no caso da síndrome de Down, não envelhecem precocemente. Não dá para não dizer. E a gente trabalhando... Fica claro, né? Fica claro. Então, assim, observando, trabalhando, como a gente conhece, tem um olhar minucioso no trabalho com a família, é muito claro. A questão é a gente poder se desafiar a fazer estratégias diferentes para garantir a perda da funcionalidade, que não é uma característica da síndrome de Down, mas é uma característica de todas as pessoas que envelhecem, né? Então, como que você garante estratégias? E eu acho que ainda, como é difícil falar sobre envelhecimento, como é difícil encarar que a gente está envelhecendo, então eu acho que também é difícil a gente encarar que tem que falar sobre isso, até porque quando você fala de envelhecimento, você está falando de finitude, você está falando de um monte de outros assuntos que nem sempre todo mundo quer falar. eu acho que a gente vai ser as precursoras nesse trabalho, né? Porque tinha essa questão da pessoa, né, com deficiência não viver tantos anos. E aí agora a gente está meio que acompanhando esse agora público os pais que... vão antes, né? Agora os pais vão. E já que falou tão dos pais vão antes, tem um outro assunto que você domina, que são as moradias. É verdade. As moradias. A gente tem no Brasil hoje uma política pública de 2011 que são de residências inclusivas. As residências inclusivas, elas são uma política para pessoas com deficiência que vivem em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes a família não tem mais o pato poder, né? Não tem mais a tutela, e então elas são encaminhadas. O município de São Paulo é um dos municípios que mais tem residências inclusivas, porém, quando a gente soma, não dá para todo mundo, pela quantidade de pessoas que a gente tem. Mas é uma política muito interessante, é uma política que a gente vê resultado, essa questão de você ter um lar, de você ter uma casa, de você ressignificar uma série de questões de autonomia, de uso da comunidade, é uma política que eu gosto muito. Nas residências inclusivas eu conheço algumas de São Paulo por conta da parte de formação de equipe, então eu frequento junto com a Daniela Carmelli, algumas, e a gente vê impactos da política quando ela é bem aplicada, muito grande. Vocês acompanham assim como pesquisa? A gente não, assim, todas as residências inclusivas é uma política, né? Então tem a forma de implantação e tem um momento de capacitação de equipe. A gente entra na capacitação das equipes. Tem isso, e por conta de ter me apaixonado por esse tema, me aproximando da residência inclusiva, acabei conhecendo o JNG, o Instituto JNG, que fica no Rio de Janeiro, e que durante a pandemia a gente decidiu falar sobre morar, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, falar sobre morar nas redes sociais, e acabou que muitos jovens com deficiência ficaram cutucando a gente para falar sobre o assunto, e aí gerou o projeto piloto, e do projeto piloto, então, há mais de 2 anos, no Rio de Janeiro, tem implantado a moradia independente. A moradia independente é uma proposta diferente em relação à residência inclusiva, porque cada um tem o seu apartamento, a sua casa, tem uma base de apoio 24 horas para dar os apoios para as pessoas que moram naqueles prédios, em prédios, no caso do Rio de Janeiro, é num prédio como se fosse aqui do lado. A gente vê a foto, né? Tipo, dentro da medicina, assim, né? Como se fosse aqui do lado. Moram não sei quantos jovens, acho que uns 300 jovens devem morar lá, e no meio dos 300 jovens tem lá o grupo do JLG, que mora naquele prédio. E aí tem a base de apoio, que oferece os apoios. A base de apoio fica no mesmo andar que os apartamentos. Mas eu tinha entendido que ficava embaixo. Não, é que nesse prédio
eu não sei, são, sei lá, 20 apartamentos no andar, não sei. entendi. quantos Interessante. são. Aí tem um apartamento que é o da base e os outros Tudo no ficam mesmo naquele andar. andar. Mas não necessariamente ficar um do lado do outro ou de frente para a base, ficam naquele andar, né? Então, seu vizinho pode ser uma pessoa que é do JNG, como pode ser uma pessoa sem deficiência. Sabe, assim, o que eu sinto, Ju? Então, aí nós estamos falando de pessoas que têm um poder aquisitivo razoável para poder manter essa estrutura. E aí a gente tem no outro extremo a questão das pessoas que não têm nenhuma condição, A gente tem né? E aí esse meio, assim, né? Como ter acesso a uma moradia, né? E ter essa qualidade de vida e independência, né? A gente está trabalhando para que isso aconteça, mas aí chega ali e fala, eu não caibo nesse lado e não caibo nesse, né? esse é o Esse grande, meio. eu acho que no momento é o grande desafio que a gente tem. Aí quando eu falo a gente, estou falando de JNG, porque a Flávia, que é a presidente, está sempre atrás de possibilidades para dar acesso para essa fatia que não está nem para cá nem para cá. Por um outro lado, apesar da questão financeira ser algo que faz com que você entre ou saia, não é a única questão que faz com que a pessoa não more sozinha. A gente ainda tem uma cultura de muito receio de abandono, isso fica para quando eu não estiver aqui, né? Tem a questão de tomar culpa, então muitas vezes a gente é procurado por uma família que pode, mas você percebe que tem outras questões ali. E a moradia, ela não é um assunto que você discute uma vez e não discute mais. Porque assim, hoje eu perguntei pro meu filho, você quer morar sozinho? Ele fala, não. Aí você nunca mais fala sobre esse assunto, né? Mas eu acho que... cada encontro você vai, né, abrindo. Não, é na casa, ela tá falando das famílias conversarem sobre esse assunto. Então, é um planejamento, né? E eu tenho uma amiga que trabalha com a gente lá, presta serviço pra gente no JNG, e ela sempre fala, que privilégio você, pai, tem de ver seu filho se desenvolver e você está vendo. Né? Você não foi embora, ele seguiu. Não, você está vendo ele ter uma transição para a vida adulta. Que privilégio você faz exatamente isso. Né? Então, eu acho que a gente tem essas questões. Você ir visitar seu filho, né? Que legal, né? Muito legal. E assim como o trabalho, como a escola, eu acho que a moradia, ela também é um meio de desenvolvimento. Vocês tiveram uns exemplos eu acho que a gente tem que falar com a Flávia. Porque eu estou bem pensando nessa questão desse caminho do meio aí. Porque eu acho que a maioria da nossa clientela é do caminho do meio. Uhum. É do caminho do meio. Tem que falar assim. Né? Vamos falar sobre isso mais, né? Mais. Ô, Ju, você falou da linguagem simples. Como que ela entra aqui no nosso mundo, né? A gente que trabalha com as pessoas com deficiência. Eu acho que até pegando o ponto que a gente estava falando do desenvolvimento cognitivo, de vida adulta, de projeto de vida, entra com um objetivo, com foco no acesso à informação, né? Com direito ao acesso à informação. Então, a pessoa com deficiência intelectual precisa ter acesso à informação. Quanto mais inclusão, mais participação, mais acesso precisa ter. Então, mais apoio precisa ter para eliminar as barreiras e poder ter participação, né? Então, a linguagem simples, ela veio para o Brasil muito forte, né? De uns anos para cá, principalmente da pandemia para cá, uma pessoa do Rio de Janeiro chamada Heloísa Fischer que trouxe para o Brasil a linguagem simples. É uma metodologia, uma técnica bem importante, e ela vem muito no objetivo, ela vem muito no uso da linguagem para o serviço público, né? Então, com o objetivo, nos serviços públicos, você já está vendo um movimento muito forte. Se vai chegar no público fim, ainda tem um tempo, mas já está sendo muito discutido nos serviços públicos, entrou na área do direito com muita força também. E aí se pergunta onde entra na pessoa com deficiência, né? Por um outro lado, a gente tem uma outra técnica que é muito parecida com a linguagem simples, que é da leitura fácil, ou fácil leitura, ou easy reader, como a gente pode chamar, que também surgiu na Europa com foco nas pessoas que têm uma questão cognitiva ou uma deficiência intelectual. Elas são muito similares.
Aqui no Brasil tem muito poucas pessoas que estudam sobre o assunto, mas eu vejo muita eficácia e ambas trabalham com você poder ler, entender e tomar uma decisão ou fazer alguma Legal. coisa. Esse é o objetivo, né? E ela trabalha muito, ambas trabalham muito com validação. Então, eu trabalho muito com jovens fazendo validação de conteúdos. E eu acredito nessa ferramenta, acho que é uma ferramenta que precisa ser muito falada ainda no Brasil, principalmente no uso do público que nós atendemos. Acho que ela ajuda a gente a falar melhor, porque a gente tem que escrever melhor, falar de forma acessível, né, de um jeito acessível, que não é falar devagar, lentamente, mas é falar da forma adequada, usando as palavras corretas, usando a formação das frases de forma mais corretas, e isso o Mude Seu Falar, que no meu ouvido também ajuda bastante. Então, essa é uma outra técnica que entrou aí na minha vida já faz alguns anos e eu venho estudando bastante. Não é fácil, Você falou, não é fácil falar de forma simples. Não é. A gente está fazendo essa tentativa desde que a gente fácil. conversou, que a gente fez o curso. A gente vem nisso, né? Mas parece que você precisa mesmo estudar, né? Exercitar. Precisa ficar exercitando, né? Precisa. Exercitar, porque tem coisas que você fala, não. Eu acho que a gente tira, né? Tira a informação. Isso aqui é muito. Não é assim. A informação precisa estar lá, né? Como você fala. E a pessoa não vai... Ela tem acesso, é o que você falou, tem direito ao acesso ao conteúdo. Mas tem que ficar fácil. Agora, assim, você disse que também não tem muita divulgação, né? Tá aqui já há um tempo, mas não tem muita divulgação, não tem muitos cursos. Então, assim, como acessar, né? Se a gente, né? A gente conheceu você que conhece, né? Mas assim, não é uma coisa que tá aí. Eu acho que quem conhece disso, quem fala disso, né? Assim, eu vou falar para vocês, nossa, como vocês não sabem? Mas porque eu vivo nesse meio, então você vai. Sabe? mas a gente vai nos lugares, a gente não ouve falar, não é? Não fala mesmo. Até, por exemplo, ano passado eu fui numa conferência internacional de linguagem simples. As pessoas não sabiam sobre facilitador. Legal levar para congresso, né? Então, ano passado eu apresentei um trabalho que a gente fez na ANEA durante a pandemia. Tinha uma sala com 3 trabalhos, 2 trabalhos com 4 trabalhos, 2 trabalhos argentinos e 2 trabalhos brasileiros. Do mundo todo tinha gente. Nossa, ó. Então, mas a gente tem muito para fazer ainda aqui na América Latina. Na Europa tem alguns países que têm isso muito, como carro-chefe. Espanha tem um trabalho maravilhoso na área da linguagem simples. Maravilhoso. Acho que eu vou lá aprender. Eu queria muito ir para lá. Vou lá aprender. Mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E quando você faz, parece que você nunca... que falta muito, né? Eu acho que assim, né, a gente tem uma tendência a colocar o Brasil num patamar inferior em relação a várias questões, mas eu acho que com relação à inclusão, a esse olhar, né, essa mudança a gente está, né? Eu não acho que a gente fica para trás, não. E aí, falando de olhar, falando de visão, então fala, Ju, assim... Você que capacita, né? Faz capacitação de profissionais, aí, de mediadores. Qual é uma visão importante que esse profissional precisa ter para estar trabalhando nessa área? Eu acho que tem alguns pontos importantes. O primeiro ponto tem a ver com a própria pessoa com deficiência, olhar para a pessoa com deficiência, quem que você está vendo na sua frente. E a gente que trabalha com o público adulto, eu acho que o desafio é olhar para a pessoa com deficiência como adulto. E acreditar que o percurso dele é para ser adulto. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, que é esse olhar, né? Eu estava conversando hoje de manhã mesmo com a Kátia, falando umas coisas, e você fala, mas olha a foto, é adulto. Se você mostrar essa foto para outra pessoa, vão falar que é quem? A eterna criança. Então, acho que isso para mim, acho que é o meu maior desafio quando eu estou trabalhando com formação de profissionais. Qual é o olhar? Para quem que você está olhando? Né? Não é
Não é desconsiderar o processo de autonomia daquela pessoa, mas é considerar que ele pode ser adulto, que ele tem direito a viver a vida plena dentro das condições que ele tem. Sim. Eu acho que esse é um desafio. O outro desafio é o trabalho com família. Eu acho que é olhar a família como um sujeito de direito também e um núcleo que tem direito à decisão. Ela não tem que fazer o que eu mando. A gente tem que construir juntos. Por um outro lado, se ela me procura, eu tenho um papel nessa relação. Eu preciso exercer o meu papel, assim como ela precisa exercer, a família precisa exercer o papel dele. Então, a gente precisa trabalhar nessa construção. Eu não posso ver a família como uma barreira do meu trabalho, né? Afinal de contas, a pessoa que eu atendo está uma vez por semana comigo. É muito fácil eu determinar a vida dela e dizer para a família o que ela tem que fazer. Por um outro lado, eu estou vendo dentro de um recorte, eu fui chamada para trabalhar com aquela pessoa, então tem algo que eu tenho a contribuir naquela rede de apoio, então eu preciso fazer o meu papel. Eu acho que o trabalho de parceria com família é importante, não é fácil, mas é necessário. Eu acho que esses são os pontos. A gente se Muito cai, bem. né? Que bom, né? Que bom que a Que gente bom pensa. que a gente cai na que a mesma gente coisa, pensa. né? Eu não sei se não vai ter. Não seria muito, né? É isso. Acho que é isso, Ju. Super obrigada. Você sempre contribui muito. Obrigada. Acho que a gente sempre pode estar contando com você para aprender coisas, para trocar coisas. A gente sabe, né, que nós somos uma rede. Então, Nós somos uma sempre rede. contando uns com os outros. Então é isso. Então é Obrigada, isso, gente. Ju. Obrigada. Até a Obrigada. próxima, gente. Obrigada.